Estamos aqui novamente. Vamos conversar sobre mais um assunto que interessa a muita gente. Vamos falar sobre insônia, distúrbio de sono em geral, tá bem? É uma palavrinha rápida. Aqui é a doutora Télia Rúbia, neurologista, falando com vocês. Então vamos lá. O que são os distúrbios de sono? Os distúrbios de sono é tudo aquilo que nos impede de dormir bem, né? Então nós temos vários distúrbios de sono que nos impede de ter um sono, não só dormir durante a noite, mas ter um sono restaurador. É muito importante, eu gosto de falar isso porque as pessoas têm às vezes aquela noção de que o sono é um processo passivo, você deixou ali, então você não gasta energia nem nada. Não, o sono é um processo ativo, né? Você tem 4 estágios do sono, né? 1, 2, 3, 4, depois ele volta, 3, 2, REM. 1, 2, 3, 4, 3, 2, REM. Cada ciclo desse demora em média 1 hora, sendo que os primeiros ciclos duram mais e os outros ciclos que vão chegando no final da madrugada, eles já duram menos, né? Até que o paciente acorda nessa fase que é o sono REM, que equivale a uma fase 1, quando a atividade elétrica do cérebro está muito parecida com a de quando o paciente está acordado. Então, quando você não completa essas fases do sono, você pode ter dormido a noite inteira, mas você não vai ter um sono restaurador. Tudo no nosso corpo é construído durante o sono, a memória, tudo que a gente gasta. Então, é um processo anabólico. Durante o dia a gente gasta, que é um processo catabólico, e durante a noite a gente constrói. Memória, por exemplo, são circuitos novos, reverberantes, que vão formando. Então, durante o sono que isso acontece. Se você não dorme bem, não adianta querer memorizar, que não vai ter dificuldade de concentração, de memória, cansaço, peso no corpo, sonolência durante o dia, não rende, não tem energia por conta disso. E isso diminui muito a qualidade de vida do paciente, por isso tem que ser devidamente reconhecido e devidamente tratado. Não adianta vocês, estudantes, ficarem a noite inteira sem dormir, querendo estudar para a prova, porque vai esquecer tudo. Lembra na hora da prova, mas depois vai esquecer. E outra coisa, o cérebro sabe quando é dia e sabe quando é noite. Então, se você não dorme de maneira adequada, vai dormir no outro dia, não, eu fico a madrugada jogando, né? Meu filho adora jogar também, aí depois eu durmo durante o dia. Não adianta, que o cérebro sabe, isso chama-se ritmo circadiano. Então aquele sono ali da manhã, que dorme até meio-dia, é um sono cortado, picotado, ele não restaura, ele não descansa, porque não faz os ciclos do sono de maneira adequada. Então não adianta querer trocar a noite pelo dia. Mas os trabalhadores noturnos, por isso que ganha acréscimo de insalubridade, porque é muito difícil você ter um sono bem adequado. Algumas pessoas, elas invertem, mas elas vão, ninguém pode fazer barulho, a casa fecha, não pode ter nenhum tipo de luz, e aí eles invertem. Mas isso é muito complicado, manter a qualidade de sono mesmo nessas situações. Quais são os tipos de distúrbios de sono? Nós temos a insônia, né, que é aquela que impede que eu inicie, deflagre o sono, ou que eu não tenho capacidade de manter o sono, eu acordo de madrugada e não consigo dormir de novo, ou acordo várias vezes, ou demoro para conseguir dormir novamente, né? É a principal distúrbio de sono, é aquele causado por depressão, por ansiedade, principalmente pelos estudos psiquiátricos. Eles são muito comuns a insônia nesse aspecto, né? Estado de vigília, de ter que vigiar, né? E para você tratar, você tem que tratar, obviamente, os distúrbios psiquiátricos associados. Não é só dar calmante, não. Você tem que tratar a causa e aí, consequentemente, você vai ter uma melhora da qualidade do sono e até do sono em si. Da segunda causa, nós temos as doenças obstrutivas do sono, a apneia obstrutiva, que é causada pelo famoso ronco, né? O ronco em si não é o problema. O problema é quando isso está tão intenso, tão intenso, tão intenso, que colaba, porque o ronco é assim, é aquele barulho que faz quando o ar passa pelas vias aéreas.
Então, quando está à noite, essas vias aéreas podem colabar e quando elas colabam, esse ronco é o ar vibrando quando passa pelas vias aéreas. Quando isso colaba, muitas vezes você pode fazer um quadro de apneia, quando você fica segundos ou às vezes até minutos sem respirar. Gente, dependendo da quantidade que isso acontece, pode acontecer várias vezes por hora. Isso é extremamente deletério para o coração, pode dar problema de coração, insuficiência cardíaca, pode dar arritmia cardíaca, pode dar morte súbita, pode dar um monte de coisa, é um quadro muito grave. Além de, é claro, o paciente tem vários micro despertares, porque durante essa apneia ele desperta, não chega a despertar, mas volta para a fase 1 do sono. Então ele não faz as fases do sono, então ele não vai ter um sono restaurador. Às vezes dorme a noite inteira, mas não dorme direito, não tem uma qualidade de sono. E aí vai acordar várias vezes durante o dia, vai dormir, ter sono, sonolência, todos esses sintomas que eu falei com você. Tem que tratar devidamente, né? Depois a gente conversa sobre isso. Temos também o bruxismo, que é aquele derivado também que piora com a tensão, quando você tem um aumento da atividade do masseter, que é o músculo da mastigação. Às vezes você pode ranger os dentes, desgastando os dentes, pode dar dor crônica por ATM, pode por articulação temporomandibular, pode desgastar, pode ter que fazer tratamentos dentários depois, dá dor durante o dia, não dorme direito, também tem que ser olhado com atenção. Nós temos a síndrome das pernas inquietas, que essa é uma patologia pouco conhecida, mas é bem comum, em que o paciente dá tipo umas sacudidas na perna à noite, quando ele está iniciando o sono, né? Ele não consegue aprofundar, porque ele começa a sacudir. Isso pode acontecer de dia também, mas é muito comum à noite. E quando o paciente está muito cansado, muito nervoso, com muito sono, isso acontece com frequência, tá? Existe tratamento específico para isso também. Nós temos as parassonias, que é muito mais comum em criança, que é o terror noturno, quando o paciente acorda em choro, dilata a pupila, aumenta a frequência cardíaca e nada acorda ele, nada faz ele parar de chorar, de repente ele para de chorar e volta a dormir de novo. É muito comum em criança até os 5 anos de idade, né? Nós temos o sonambulismo, que é mais comum em criança, pode perdurar na fase adulta e adolescência, principalmente na fase adulta, mas é mais incomum. Nós temos também outras patologias, como por exemplo a enurese noturna, em que o paciente tem incontinência urinária, né? Ele acaba urinando à noite. Nós temos, só que não é uma parassonia, tá? É muito importante vocês saberem de outras patologias que são mais raras, como por exemplo, mas assim, é bom pelo menos citar, né? Nós temos o transtorno alimentar noturno, que o paciente vai lá na geladeira, come e nem lembra o que comeu, né? Quase não come de dia, quando chega à noite come muito mais do que precisa e desesperadamente chega até quase passar mal. Nós temos o distúrbio comportamental do sono REM, porque durante o sono REM a gente vivencia muitos sonhos e o corpo inibe, né? O cérebro inibe toda a parte muscular, então você fica imóvel. Mas nesses casos o paciente vivencia de uma maneira muito vívida os sonhos, então ele pode se tornar violento, sacudir muito, machucar as pessoas que estão dormindo por perto, etc. E existe uma outra menos conhecida ainda, que é a narcolepsia, em que o paciente durante o dia simplesmente dá um sono súbito e ele simplesmente cai dormindo. Imagina o que é isso, você está dirigindo, né? Você tem um sono irresistível, você está trabalhando, você está fazendo uma coisa que você não pode dormir, você de repente tem que abaixar e deitar e dormir. Então isso aí é terrível também, mas temos tratamento específico para isso também. É só uma pincelada nas principais distúrbios do sono, mas eles precisam depois, cada um tem um certo tratamento específico, né? Eu já falei da insônia, do tratamento da ansiedade, os diagnósticos, vai depender se vai ser necessário, a maior parte do diagnóstico está na história, né? Faz esse diagnóstico muito bem, mas às vezes, por exemplo, para a apneia do sono, do ronco, eu preciso de quantificar essas apneias, ver se vai ser necessário tratamento com aparelhos
que colocam para fazer uma pressão positiva durante a noite, impedir o colabamento das vias aéreas. Então eu preciso da polissonografia, né? Às vezes eu vou precisar de exames de sangue também para ver se está tendo algum tipo de alteração a nível metabólico que pode ter nesses pacientes. Eu preciso de eletrocardiograma, ecocardiograma para analisar as consequências desses distúrbios de sono. Mas na maior parte das vezes, uma história bem feita já resolve bem, tá? E aí o tratamento vai depender da condição, né? Nós temos tratamento específico para cada uma, remédios específicos para cada uma dessa condição. Se você quiser saber mais um pouquinho, dá uma olhadinha no meu artigo, que você vai ver mais detalhes sobre cada uma dessas condições, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe e até a próxima.